não há momento mais gratificante para o pesquisador da cultura popular que ouvir as histórias, os saberes e os conhecimentos das pessoas que encontramos pelo caminho. No extremo nordeste da América do Sul, há uma região rica em beleza e histórias. O Marco Zero, decorado por um monumento do arquiteto Oscar Niemeyer, sinaliza o início da rodovia BR-101, que corta 12 estados brasileiros e está localizado no município de Touros, no Rio Grande do Norte. A região se transformou num dos centros da nova matriz energética brasileira, a energia eólica. Se no passado os moinhos eram usados no processo de fabricação de farinha e para bombear a água, as torres modernas capturam a força do vento para transformá-lo em energia elétrica. A grande quantidade de torres no extremo nordeste quase que enfeia paisagens formadas por praias, lagos e rios nas localidades de São Miguel do Gostoso, Lagoa do Sal e outros distritos de Touros. Mas os tesouros da região ainda resistem e conhecemos um deles, o sábio Edson Nobre, dono de um sítio aprazível na beira da estrada que transformou num restaurante, pousada e museu. Ele coleciona não só objetos do passado que tem o prazer de descrever para os visitantes, mas reúne um conhecimento singular sobre o passado recente e remoto, fazendo questão de dividir seus saberes com quem se interessar em ouvir. De onde é que vem esse seu gosto por esses objetos antigos, pela formação desse museu que tem muito da casa brasileira? É porque eu sou uma sombra, né? E eu venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recônditas reentrâncias, larva do caos telúrico. Eita, que coisa linda! Da escuridão do cósmico segredo, das substâncias de todas as substâncias. Augusto dos Anjos. Exatamente. Substância de todas as substâncias. Olha, eu desde pequeno sempre gostei de cultura e das coisas daqui do nosso estado e do Nordeste, porque eu nasci em Natal em janeiro de 66 e fui para o Rio, ainda de colo, né, para o Rio de Janeiro. E todas as férias de final de ano a gente ia para São Tomé. E lá em São Tomé, na casa dos meus avós, era onde eu tinha contato com a vida, né, com a natureza, né, com a liberdade. Aí eu via cantoria de viola. O meu avô, ele era vereador, ele era líder comunitário, na cidade, era da cooperativa de algodão e era um homem muito culto. E aí eu ia vendo os livros, né, essas coisas, ia para o açude, ia para os barreiros. Aí foi se alimentando. Aí foi marcando, né, a minha infância. Aí sempre gostei das coisas daqui. Eu acho que nessa memória um viés de memória auditiva muito boa, né? Pela quantidade de discos que eu vejo, tanto clássicos quanto populares. São 5 caixas, cada caixa 15 discos. Olha que aí. Maravilha! Olha só. O nível. Ó. O senhor foi comprando aos poucos em sebo? Tudo presente. Tudo presente. Não comprei nada, ó. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações. Olha aí, essa. No mar será outra. De noite eu rondo a cidade a te procurar. Eita, música de força. Não procurei esconder. Todos virão. Se o Senhor não tá lembrado. Meu amigo, ó, isso aqui é outra história. Do tempo que a moeda chamava-se mil réis. Olha o dinheiro como era. 500 mil cruzeiros, 10 reais de plástico, várias épocas, cruzeiro, cruzados novos. Olha só quem está aqui, ó. Olha aí. As fichas de telefone de orelhão. Local e DDD. Descagem direta à distância. Caiu a ficha. Mas o que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Gostoso. Olha, são os gostosos. Moeda local. Então, 2 gostosos vale 2 reais. Um gostoso vale só 1 real. A desvalorização aqui é muito grande, sabe? Quando você vê alguém falando, eu sou gostoso, já sei quanto você vale 1 real. E 50 centavos de gostoso é meio gostoso. Essa câmera de filmar profissional.
Se as crianças gostam de fazer vídeo pro TikTok, eu posso emprestar essa minha GoPro. A GoPro. É que seu pai tinha, né, filha? Pesado. Era mais pessoal, aquela. moleque. Pois antigamente pra gravar, filha, era usando isso, Tudo demorava. isso aí você usava ou Não, foi chegando pra presente, museu? presente. E aqui é um projetor de cinema, né? Década de 50, projetor de cinema. Uhum. De origem inglesa. E essa aqui Uma vitrola. pode ser uma Philips ou uma Sonata, mas pode ser um faqueiro ou uma máquina de datilografia, uma Hamilton ou Olivetti, ou um Olivetti. projetor de slide, ou uma Eita. mala de médico. Tan, 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 tan. Ah, da toalete fez um secador de cabelo. Chiquérrimo, viu? Chiquérrimo. C'est chez vous, como dit-on en français. C'est chez vous, um secador de cabelo. Ó, o pente. Sim, e eu acho que o formato deste secador inspirou a criação da Peppa. Da Peppa Pig. Não é a cara da Peppa, né? Veio aqui. Quanta história para contar. Você recebe pessoas de escolas municipais, de alunos aqui para fazer. De várias séries, né? Aí eu sempre faço a explanação, principalmente sobre o descobrimento do Brasil, entre aspas, né? Que foi aqui em Touros, né? Aí falo sobre esses objetos e tal, falo sobre poesia e sobre valores morais, né? Virtudes, né? Também. Sei. Então, é comum, isso dos pequenininho até nível superior, né? Quer ver o pessoal do curso de turismo, né? Também, né? Que E qual é a história do descobrimento do Brasil aqui em Touros? foi aqui. Ele é baiano, né? Certo. Então, agora é que eu tenho a obrigação de lhe contar a verdade. É isso. Eu vou Por isso tirar eu tô você do apedeutismo. Sim. Vou tirar. Veja só, são duas histórias. Primeiro, por que, que o Brasil foi descoberto na Bahia? Por que, que foi em Porto Seguro? Por que, que o nome é Porto Seguro? Isso é baseado em quê? Quais as teses, né, que sustentam, né, que foi lá? Como foi que se deu essa construção, né, de que foi ali? Então veja só, os portugueses chegaram aqui em 1500, aqui em Touros, em 1500, e voltaram em agosto de 1501 para tomar posse das terras. Aí colocaram o marco de posse aqui na praia, Sim. que pertencia a Touros, né? Depois, né, veio a pertencer a Touros, né, que hoje faz parte da divisa de São Miguel do Gostoso com Pedra Grande. Bom, botaram esse marco de posse aqui, botaram o outro marco lá em Cananéia, lá em São Paulo, né? E foram embora, né? Essa história todo mundo sabe. Mas, bom, eles chegaram primeiro aqui. Aí, o que aconteceu? Eles, quando chegaram, os Essa não índios... foi a expedição de Cabral, foi uma outra expedição. Não, todos eles pararam aqui. Todos Sim, eles. inclusive Cabral. Todos eles, obrigatoriamente, chegaram primeiro aqui. Exceto os que vieram a mando de Irã, rei de Tiro. 900 anos antes de Cristo. Dizem que os fenícios passaram aqui em Touros também. Sim. Eles Tem entraram pelo norte, né? Não foi aqui pelo Rio Grande do Norte, foi lá pelo norte. Sim. Inclusive o Rio Solimões é uma homenagem a Salomão. E Touros, dizem que Touros é uma currutela do nome Tiro. Tutóia, lá no Maranhão, vem de Tirdur. Aonde eles paravam, eles botavam nomes alusivos ao povo deles. Na Pedra da Gávea, né, tinha as inscrições atribuídas ao povo de ao lá. povo de lá. E dizem até que no Ingá, lá perto de Campina Grande, aquela Sintacoatiara, aquela pedra, né, toda cavada, desenhada, uns atribuem aos fenícios, né? Outros a povos originários e outros atribuem a extraterrestres. Isso 900 anos de Cristo. Antes de Cristo. Irã era amigo de Salomão, filho do rei Davi. Filho do né? rei Davi. E Salomão era um Quer dizer, mais anterior rico, ao né? rei Davi, né? Isso tem 900, tem 3.000 anos já, né? Uhum. Foi 900 anos antes, né, de Cristo. Bom, aí veja só, os portugueses quando chegaram, os índios não foram muito receptivos e eles foram descendo. Quando chegaram lá depois de Natal, né, tinha uma praia muito bonita, muito linda, né, que era uma baía, e eles botaram o nome Baía Formosa, de tão formosa que era, ali. E mais um pouquinho adiante tinha uma outra baía, aí as índias tudo doida ei doido, vem pra cá dançar forró, bora, né? Aí o comandante disse, vocês dois marinheirozinhos vão lá, né, pra saber como é que é lá esse negócio, esse povo nu. Os dois foram, aí disse que mataram, cortaram o braço, perna, assaram, né, e ficaram mostrando, né? Ou seja, esses portugueses foram traídos ali naquele lugar. Por isso que o nome é Baía da Traição. Da traição. E foram descendo.
E sempre assustado, né, com o povo que estava, né, com os silvícolas. E chegando em uma certa região, muito longe, né, tinha um porto que eles julgaram ser muito seguro para eles aportarem, ficaram lá, Porto Seguro. Agora, por que que o Brasil foi descoberto lá, né? Veja só, Dom Pedro, diga ao povo que fico, independência ou morte, um amigo dele, fulano de tal, que eu não lembro o nome, disse: Dom Pedro, agora que o Brasil está independente de Portugal, nós temos que contar a história do Brasil e tem que ter uma bandeira. Por que que a bandeira é amarela e verde, né? Não tem nada a ver com ouro nem com a selva amazônica, nada. É com a Áustria, né? Origem da família Bragança, de Dom Pedro, etc. Olha, vamos ter que ter um hino, viu, Dom Pedro? O hino da independência. Quem é que vai fazer a letra? Ah, fulano de tal. E quem vai compor? Beltrano. Excelente. Bora fazer o hino da independência e vamos dizer que o Brasil foi descoberto em Porto Seguro, a carta de Pero Vaz de Caminha, e teve uma missa, e ficou por isso mesmo. E a história que todo mundo Uma narrativa, conhece. né? Uma versão. Exatamente. Aí, quando foi em 1930, Luiz da Câmara Cascudo, né, o maior folclorista que o mundo já teve, né, que morava aqui em Natal, soube que para essas bandas de cá, de touros, tinha um povo meio arredio, meio isolado, cultuando uma pedra sagrada, raspando a pedra para fazer chá, e sepultavam os mortos ao lado dessa pedra, que eles chamavam de cruzeiro sagrado. Aí Câmara Cascudo enlouqueceu, deu uma baforada naquele Aquele charuto dele. Aí disse: vamos lá saber que história é essa, vamos. Aí chamou o Nestor Lima, que era historiador, Historiador, professor, sim. e foram de jipe de Natal até Touros. De Touros foram a cavalo até a Praia do Marco. A polícia foi junto também. Lá em Gostoso tem fotos desse momento. Câmara Cascudo estava de linho branco. Aí o povo foi para lá. Quando eles chegaram lá, que viram essa pedra, examinando a pedra, disse: rapaz, isso aqui é o símbolo da coroa portuguesa. Isso aqui é o símbolo da Devia ordem ter dos cavaleiros de Cristo. a coroa de... Isso aqui é o marco de posse das terras. Ficou por isso mesmo. E o Brasil sendo descoberto lá em Porto Seguro. Passados os tempos, né, os estudantes de história foram fazendo várias pesquisas, né, várias perguntas. Perguntas são teses, né, de mestrado, doutorado, TCC. Veja só, se o Brasil foi descoberto aqui em Porto Seguro, quem botou o marco de posse aqui no Rio Grande do Norte? Quem botou o marco de posse lá em São Paulo, lá em Cananéia? Foi a mesma equipe que descobriu o Brasil em Porto Seguro. E se foi daqui, eles foram para o sul, navegaram tudo de novo até chegar aqui. Ou o daqui, contrário. eles vieram mais ao norte e navegaram tudo de novo até chegar lá no sul, lá em São Paulo. Ou foram caravelas diferentes. Amigo, descobriu o Brasil, teve a missa. Essa caravela vai lá para casa de Chapéu, essa vai lá para casa de Caralho. Vai lá. Outra pergunta: por que que no Macapá não tem marco de posse? E nem no Ceará, nem no Piauí, no Maranhão? Só tem do Rio Grande do Norte para baixo. Chegaram aqui primeiro e foram descendo. Aí, quando foi no ano 2000, né? Nos 500 anos, né, do descobrimento do Brasil em Porto Seguro, a Marinha do Brasil com a Marinha de Portugal fez uma caravela, né, tal qual as que chegaram aqui, sendo que essa era de fibra, né? esse jovem fez a cobertura dessa... Então não pode desse ser de evento. madeira porque é por causa das normas internacionais. E ela toda equipada, né? E o comandante mandou um rádio para lá dizendo: vamos ter que ligar os motores da embarcação. Ligaram esses motores e chegaram lá em Porto Seguro em tempo hábil. Aí questionaram: por que que ligaram? Fizemos de tudo, os ventos só levavam para o norte. Ia levar muitos dias ainda para chegar aqui. A partir daí, a Marinha do Brasil, Marinha de Portugal, Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN fizeram várias pesquisas e foi provado que as correntes marítimas, elas convergem para cá com as correntes eólicas. Não tem como chegar lá no Pará sem antes passar aqui nessa região. Depois daqui ele pode ir mais ao norte ou mais ao sul. Então a ciência provou isso. Se e somente se coubesse comprovação jurídica nesse processo, a própria carta de Pero Vaz de Caminha e dos outros comandantes das outras embarcações, elas trazem indícios, trazem elementos que condiz que foi aqui. Por exemplo, os estudantes de antropologia, eles viram que esses indígenas descritos na carta condiz com os comedores de camarão, que habitavam aqui da Paraíba, Os potiguaras, né? lá do Ceará. Não condiz com a etnia que até hoje habita lá na Bahia, porque eles não são iguais, né? Muda a cor da pele. Cabeça grande e chata, é aonde? Lá no Ceará. Lá no Ceará, né? Os índios janduís, ali no sertão, eram altos, fortes e eram velozes, né?
Os estudantes de geografia, eles viram que esse Monte Pascoal, em certo ponto do mar, você não consegue ver o monte. Mas se você for aqui na beira da praia, na cidade de Galinhos, você estiver lá no marzão, de frente para o continente, você vai ver a linha do horizonte. E vai ver o Pico do Cabugi, né? Nosso vulcão extinto, né? Então esse Pico do Cabugi foi o que Cabral avistou. Há indícios que ele viu um outro monte, é o Monte Torreão, é aqui perto. Tem um colega meu que é professor de física da UFRN, Carlos Chesman, ele é pós-doc, né, em ótica, e ele está fazendo pesquisas sobre isso. Ele quer provar onde Cabral estava e o que ele avistou através da ótica, teorema de Pitágoras, um monte de coisa. Teve um baiano que disse: você acha que as correntes marítimas são as mesmas de 1500 para cá? O que são 500 anos para a geologia? Para a história. Nada, meu amigo. 10 mil anos não é nada para a geologia. 500 anos não é nada. E a ciência provou que as correntes daquela época ainda são essas mesmo e tal. Pelas cartas e por um monte de coisa. Tem muita história de superstição aqui, lobisomem, caipora, esse tipo de entidade aparece por aqui. Tem história sobre isso aqui? Lobisomem, sim. Lobisomem, hoje ainda tem gente que acredita que existe. E se quiser, que eu conhece o lobisomem, mostra ali. Não, conta a história, né? Que o avô que viu, que lutou com o lobisomem, que matou, que não sei o quê. Então tem gente aqui que acredita mesmo. Na década de 70 eu ia para Punaú, né? Que não tinha luz elétrica, e lá o pessoal contava muito. Punaú é Rio do Fogo, né? É distrito de lá de Rio do Fogo. E dizem que, né, que o ninho deles, era justamente na praia de Zumbi, Rio do Fogo, Punaú, aqui nessa área aqui de Touros. Então tinham muitos. E eles corriam 7 praias, né? Então o pessoal contava muito que na Bahia a gente fala em 7 igrejas, né? Nessa região aqui, meu amigo, tinha muito lobisomem. Daqueles comiam peixe, né, pela beira da praia, não sei o quê. E são muitas histórias. Se você gostou deste vídeo, dê um like. E se você gosta da ideia de preservar a cultura popular, siga o nosso canal. Até a próxima!